Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como acontece todo primeiro sábado do mês, estamos aqui com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia do Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sempre um programaço, não é, sobre a vida e a obra desse grande filósofo, o maior filósofo da história do Espiritismo, Leon Denis, esse grande vulto francês, um apóstolo do Espiritismo. E aqui a gente vai ver toda a documentação daquele que foi contemporâneo de Denis, Gaston Luce, contemporâneo e amigo, né? Então, que nos legou toda uma documentação, fontes primárias já, para a gente analisar aqui sobre a vida e a obra do Leon Denis. Pessoal, não tenho apenas esse programa, né? Hoje eu estou aqui com Charles Kemp. Amanhã estaremos com Heloísa Pires, vendo a visão espírita da Bíblia, com Herculano Pires e sobre Jesus. É o nosso programa de Natal, né? Com Dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano Pires. Esse que foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, todo sábado, todo domingo, a gente grava no decorrer da semana, não é? Eu gravo sempre esses programas às terças e quintas à noite e solto, né, aos sábados e domingos, mas com chat aberto, como se fosse ao vivo, não muda nada. O chat é aberto e estamos aqui, né? Estamos aqui nessa luta, né, permanente para divulgar a boa doutrina, a doutrina de raiz, espiritismo genuíno. Pessoal, então vou fazer uma prece, agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e que possamos, eu e Charles Kemp, na noite de hoje, trazer informações preciosas. Charles, com seus documentos, e esse entrevistador perguntando, fazendo questionamentos sobre estas verdadeiras, sobre esse verdadeiro tesouro, que são os documentos, as fontes primárias, oriundos, né, da França, sobre a vida e a obra deste grande paladino da filosofia espírita no mundo. Estão pedindo permissão a Jesus aqui. Tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, imediatamente, sem pestanejar, vamos colocar aqui o querido Charles Henry Kemp. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com Charles Kemp para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que acontece sempre todo primeiro sábado às 20 horas. É o último programa do ano, Charles Kemp, hoje, né? Pois é. Mês de dezembro. E eu digo sempre como é que estão as coisas aí na França, mas não vou poder dizer isso hoje, né? Porque Charles Kemp se encontra em Portugal, pois, né? Em Pois Portugal. é. Boa noite, Charles Kemp. Como é que tá aí em Portugal, então? Boa noite, Bruno. Tá bem, né? Tá o clima aqui bem mais ameno do que lá na França, né? Que tá caindo neve nesses dias, né? Já caiu 25 centímetros de neve. E, bom, eu estou trocando, né? Essas temperaturas bem invernais, né? Por temperaturas um pouco mais amenas aqui também, como eu moro longe do mar, né? Aqui em Portugal a gente aproveita, fica mais perto do litoral, né? Para mudar um pouco de ar também, né? Charles Kemp, me permita o atrevimento, né? Mas eu estou aqui em estado de graça, né? Que eu conheci uma amiga francesa adorável, uma francesinha linda. Que amiga francesa bonita o Charles Kemp tem. O nome dela é Zina. Charles Kemp, você Uhum. podia apresentar essa amiga aqui para a gente? Pronto, ela tá aqui, ó. Tá aqui. Agora, é de origem mexicana, né? Porque a raça dela é Chihuahua, né? Aham. Mas veio acompanhar a gente aqui. Estão gostando muito da praia, né? E do clima também, porque eles não gostam nem do frio nem da chuva, e muito menos ainda da neve, né? Charles, é apenas Zina?
Ou tem mais algum bichano? Tem o outro, o Zen, mas ele tá, né, como a gente correu hoje, né, pela praia aí com eles, o outro tá descansando lá. E ela tá Charles, descansando aqui no colo. me diga uma coisa que eu soube aqui, a gente conversando agora, né? Charles Kemp tem um filho, um rapaz de 26 anos, né, Charles Kemp? Pois é. Como é o nome do Ele, fi- rapaz? Jean-Pierre, ele ficou lá na França, né? Porque ele Aham, tem uns compromissos lá, né? aham. De atividade profissional dele, né? Mas, bom, vamos ver se no final do ano que ele passa também uma temporada por aqui. Ele admira o espiritismo, Charles Kemp? Ó, ele foi educado, né? Dentro do espiritismo, de reencarnação, tudo mais, né? Quer dizer, a sementinha tá lá, né? Mas desde a adolescência dele, ele ficou mais neutro, né, com relação a isso, né? E até agora está nessa, né? Vamos ver se amanhã, né, essa sementinha que a gente colocou vai acabar frutificando. Bom, Charles Kemp, você tomou ciência na França e em Portugal, né? O movimento espírita aqui foi surpreendido com a notícia, né? O nosso querido semeador de estrelas, o Divaldo Franco, foi acometido, né, da doença, o câncer na bexiga, já iniciou seu tratamento. Charles Kemp, você foi amigo de Divaldo. Divaldo teve com você aí na França, na Europa. Sim. Você teve Uhum. com ele na Mansão do Caminho, não é? Um amigo seu. Charles, a gente lamenta muito. É um momento difícil, todos vão ter que passar o momento da doença, da despedida. Mas eu pergunto a você, Divaldo, não apenas como médium, mas divulgando o espiritismo no mundo, foi muito importante, né, Charles Kemp? Pois é, ele veio fazer conferências no mundo todo, né? Em todos os continentes, né? Inclusive inspirando, né, pelos mentores dele, né, ele sabe, né, ele sempre soube se adaptar na forma de fazer as conferências, né, para ser percebido, para ser compreendido, para ser ouvido, entendeu? Ele não fala quando faz uma conferência no Brasil da mesma forma que quando ele fala aqui, né? Então, realmente, tem muitos nativos aqui que seguiram ele, né, nessas conferências. Lamentam que, né, faz vários anos agora já que ele não pode vir mais, mas graças a Deus, né, tem agora virtualmente pelos YouTubes e tudo mais, né, todas as gravações que foram feitas, tá tudo já disponível, né, para continuar esse trabalho de divulgação. E as obras dele também são conhecidas, estão sendo mais e mais conhecidas, em particularmente, né, a sede psicológica de Joana de Ângeles, né, que está agora chamando mais interesse do público aqui. Acho que já são 5 dos 14 que já foram traduzidos e o pessoal realmente está apreciando bastante. Então, vamos continuar vibrando por ele, né? Ele está passando pela prova agora, né? Não é a primeira, certamente, né? Vamos torcer também que ele se saia dessa, que ele possa ainda continuar algum tempo, né? Mas quem sabe disso é o nosso Criador, nosso Pai, né? Charles Kemp, eu queria fazer uma pergunta a você. Agora, essas considerações é meramente culturais, não é? E de costumes, de hábitos, não é? Do procedimento, tanto da medicina aqui no Brasil, a gente sem emitir considerações outras. Charles, você me dizia, você sabe que o Divaldo aqui está passando tratamento de quimioterapia e radioterapia, não é? E Charles sempre me disse que aí na França a pessoa já muito idosa não faz esse tipo de procedimento, né? Depois de uma certa idade, realmente eles fazem assim tratamento mais assim de acompanhar, né? Paliativo, como eles chamam, Paliativo. né? Porque depois de uma certa idade, a multiplicação celular, por exemplo, né, não se faz na mesma velocidade, né? E eu tenho um vizinho que 1 ano mais jovem do que o Divaldo, né? Ele tem 96 e ele está desde os 60, né? Teve um câncer do cérebro, está também com linfoma, e ele ainda está aqui, 30 anos depois, entendeu?
e sem passar por tratamentos assim muito pesados, né? Então, são isso, né? Vamos torcer realmente para que, no caso do Divaldo, né, os médicos sejam bem inspirados e o amparo, né, dos mentores, com certeza não vão faltar a ele, e nós estamos aqui dando os fluidos e as energias necessárias para que eles possam utilizá-las na ajuda a ele. Bom, Charles, sempre então vamos para o nosso conteúdo da noite de hoje. Hoje vamos tratar de um caso momentoso que aconteceu na França, na época de Leon Denis, e envolveu o movimento espírita todo, Denis Delane, em determinado momento. Mas, Charles Kemp, eu vou, por favor, pedir a você que a gente vai tratar do caso, mas em um momento ou outro eu queria que você comentasse sobre esses problemas na nossa atualidade. Porque muita Uhum. coisa que a gente vai ver, por exemplo, o Gaston Luce disse que em determinado momento o movimento espírita francês, ali naquele momento, foi muito ingênuo, né? E a gente vê hoje aqui no Brasil, às vezes isso acontece também. Aí eu vou lhe perguntar também sobre sua opinião, coisas da atualidade. Mas vamos lá. Charles Kemp, o caso Millet. Né? Millet era francês, mas Uhum. vivia em São Francisco, na Califórnia, não é? Comerciante de antiguidades, e veio à França, realizava sessões de materialização, e uma coisa que me chamou a atenção, né? Essas materializações vai haver denúncia de fraude, vai dividir, trazer discórdia, divisão no movimento espírita, e as sessões eram pagas. Isso me chamou a atenção, né? Charles Kemp, eu queria que você se detivesse sobre esse momento, esse médium aí. Parece que era um cara meio carismático, mas causou essa divisão com fraudes, mas essa coisa também de sessões pagas, que a gente deve estar vacinado contra isso, né? O que é que você diz aí, Charles? Pois é, o maior problema é justamente isso, né? Tinha aquela onda, né, de pesquisas, de fenômenos psíquicos, né, como se diz, que começou com William Crookes, né, logo depois da desencarnação de Kardec, né, com Katie King e Florence Cook, né? E houve depois toda uma série de outros médiuns assim de efeitos físicos que se sucederam, né? Miller é um deles, né? Tem outros exemplos, né? O Zapia Paladino, que também era muito ativa naquele início do século XX, né? Nos anos 1900, 1910. E então, naquela época também se fundaram muitos grupos de estudos psíquicos, inclusive com cientistas, né? Teve aquele grupo de pesquisa, né? Com o Charles Richet, né? Que era prêmio, que foi depois prêmio Nobel, né? Em fisiologia e que publicavam, inclusive, uma revista, né, nos moldes dos proceedings da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, né, que chamava aqui na França Annales de Sciences Psychiques, junto com outros cientistas, inclusive o Flammarion, né, que tinha mais um pendente mais espíritas. Naquela época, justamente quando o Miller veio, em 1905, 1906, foi fundado o Instituto Geral Psicológico aqui na França. E desse instituto participaram, por exemplo, Pierre e Marie Curie, né, que são bem conhecidos, né, como nas pesquisas sobre radioatividade. Participou também o Paul Langevin, o Flammarion Richet, né? E eles realmente, como tinha uma multiplicidade de centros assim, tanto na França como em todos os países da Europa, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Escandinávia, né? Eles realmente iam muito atrás desses médiums que tinham essa faculdade, que eram bastante raros, né? O Daniel Douglas Home já tinha desencarnado naquelas alturas, né? Então foram atrás do outro e o Miller é um deles, né? E a partir daí eles ofereciam, né,
Primeiro era para compensar a estadia, comida, viagens, né? Mas com o tempo, né, os prêmios iam aumentando, né? E isso foi, né, que induziu, infelizmente, alguns desses médiums, né, que tinham uma mediunidade autêntica, né, que produziram fenômenos autênticos, né, que foram certificados por vários pesquisadores, mas depois, né, devido a essa corrida pelo dinheiro, né, essa mercantilização desses fenômenos, vários deles, eu diria até a maioria deles, foi pego a um determinado momento, né, fraudando, né? E isso foi o caso do Miller, né? Ele foi descoberto no início do século, né, 20, em 1902, 1903, na Califórnia, né, por um pesquisador alemão que morava lá, né, que é o Willy Reichel, né? E aí foi ele que induziu, encorajou a vir aqui na Europa, né, mostrar os fenômenos, né? Willy Reichl estava convencido, né, da autenticidade dos fenômenos. Então, ele veio em 1906, né, o Miller veio para Paris, né, em 1907, 1908, e os primeiros fenômenos que ele veio presenciar foram realmente autênticos, né? O Delany, por exemplo, né? O próprio Denis estava lá, viu e em condições que não tinham sombra de dúvida, né? Mas, infelizmente, não continuou assim, né? Devido a essas causas que eu falei, principalmente no ano 1908, né? Quando ele voltou, suspeitas que aumentavam, se multiplicavam, né, ficavam sempre mais fortes, que o Miller também estava fraudando. Logo ali é a questão, qual é a atitude a ter? Denunciar ou não, né? O Charles, me diga uma coisa, né? Sempre baseado na pesquisa do Gaston Luz, né? Parece que o movimento espírita francês queria muito receber o Miller, né? Ele era famoso, mas era um movimento francês, Charles Kemp, um movimento espírita francês, muito ingênuo, né? Você Sim. falou, os próprios Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Lemarie e outros, eles iam para essas sessões, eram convidados, mas não tinham como tomar medidas de precaução. Só podia assistir, não é? Eu queria que você falasse, às vezes isso É. acontece também por essa ingenuidade, essa predisposição ingênua nossa enquanto movimento espírita. Pois é. Então você vê, né, precisa de dinheiro para fazer a relevinha. Então tinha pessoas ricas que tinham o dinheiro, chamava ele, vinha para casa dele, né? Aí Delane, os pesquisadores vinham também para essa casa, mas não tiveram também sempre, não é como se fosse num laboratório, né? Ou no local de um desses centros de pesquisa psíquica, né? Onde se conhece, se não tem entradas escondidas e você conhece muito melhor o local e as condições, né? Mas aí, como estava na casa de outras pessoas, né, que bancavam justamente pela vinda, eles não podiam realmente impor todas as precauções, né, que eles usavam em outros casos, que cá para nós, Bruno, muitas vezes eram exageradas, né? Tem cientistas que colocavam, exigiam dos médiuns coisas desumanas, né? Vomitivos, revistar todas as partes íntimas, etc., né? Quer dizer, houve também exagero nisso, né? Mas aí, pelo que o Gaston Luiz disse, o próprio Leon Denis também reconhece nos artigos que ele escreveu a respeito, né? Não se podia, né? Ele via, percebia que o fenômeno tinha as características de ser autênticas, né, em 1906, mas reconhece que não podia ter colocado, né, todas essas precauções que eles usavam em outras circunstâncias. Inclusive, o próprio Miller, né, depois de um tempo, vendo como que, né, afinando talvez o negócio dele, recusava certas medidas como essas, né? E isso aumentou também a suspeita, então, né?
E foi por isso que ele acabou sendo pego fraudando, apesar dessas, né? Mesmo sem poder ver, né? Tiveram suficientemente evidências para dizer, não, esse realmente não é autêntico. Inclusive aqui na França, tem um irmão, né? Que ele não é espírita, é um engenheiro químico. E ele consagrou a vida dele toda a pesquisar fenômenos de ectoplasmia, né? E ele publicou, até agora, 2 volumes de 1.000 páginas cada um, intitulados A Saga do Ectoplasma. E ele narra em detalhes, né, todos os elementos, né, sobre o caso do Miller, mas também muitos outros, né, o Zappia Paladino, etc., né? Ele está escrevendo agora um terceiro volume, né, que vai ser para completar a série, onde ele realmente vê que na atualidade, né, lamenta, né, que não tem mais esse tipo de pesquisa. Instituto Metapsíquico Internacional, por exemplo, ainda existe em Paris, mas eles dizem não tem médiuns, né? Mas tem. Só que os médiuns hoje em dia recusam a se submeter a essas condições drásticas, né? Porque não era mais pesquisa, era mais caça à fraude, entendeu? E o cientista tem que tomar precauções, mas ele também tem que ser neutro, objetivo e aberto, né? Se ele impõe condições demais, os fenômenos simplesmente não podem mais acontecer, né? Como o próprio Kardec já escreveu, né? No Livro dos Médiuns, e como o próprio Londoni também, né? Comentando essas pesquisas psíquicas, dizia, né? A gente não pode impor nossas condições e dos espíritos, né, aos espíritos. É o contrário, né? É uma ciência de observação, né? A observação tem que ser cuidadosa, cautelosa, com câmaras, com tudo mais, né? Hoje, com câmara infravermelha e tudo mais, né? A gente podia ver nas condições de escuridão, né? Que geralmente era necessária para o fenômeno da ectoplasmia. Hoje já não é problema. A gente pode ver na escuridão como se fosse em pleno dia, né? Com os recursos de hoje, né? Infelizmente, né? Os médiums que ainda existem hoje, né? Porque esse cientista ele viu, ele presenciou também algumas sessões agora já no século XXI, né? Que não deixaram sombra de dúvida, né? De médiums realmente sinceros, desinteressados, autênticos, né? Ou seja, existem ainda médiums de ectoplasmia, mas infelizmente eles recusam, né, a se submeter a essas pesquisas, como que a gente diz, intrusivas, né, invasivas e que não respeitam as condições para o fenômeno ocorrer de maneira segura e autêntica. Então, foi isso, naquela época do Miller, né? Essas coisas já estavam aqui, né? Esse mal-estar, inclusive poluído pelo dinheiro, né? Já estava, né? E é por isso que Leon Denis não ficou calado. Charles Kemp, veja bem, um momento aí da pesquisa do luxo que eu acho delicado, mas a gente vai abordar aqui. Eu acho que é um momento único até, né? Charles, aquelas fraudes, alguns pesquisadores perceberam que estava, né, havendo uma coisa não muito certa ali, muito correta, o médio estava fraudando. E começou a divisão. Tinha aqueles que torciam pelo Miller, né? Charles Kemp, a pronúncia é Miller, não é Miller, não é? Eu chamo Miller, né? Miller é tanto na Lorena, né? De onde é a origem dele, como em inglês, né? Chama Miller. Ok. A gente vai ver até uma foto que o Charles Kemp me mandou uma foto dele. Charles, então, uns que torciam pró-Miller e outros contra. Agora, Uhum. é necessário a gente dizer aqui, né? A princípio, a palavra de Leon Denis sobre o médium Miller foi favorável. Né? Isso, Claro que quando começou a enxurrada de denúncias, o Leon Denis começou a resguardar-se. Tá? exato. Até o momento, eu queria que você falasse isso, a gente vai ver aqui no detalhe, até o momento quando o Leon Denis vai ter uma palavra mais firme, mas o Gabriel Delane parece que não gostou.
o Gabriel Delany ficou, eu não vou dizer em cima do muro, mas muito neutro na questão, não é, Charles? Exato. Houve uma pequena divergência entre os dois. Exato. Né, divergência, vamos dizer assim, diferença de opinião, né? Em denunciar ou não denunciar. Eu acho que eles concordavam no essencial, né? A dizer que houve fenômenos autênticos com Miller. Eu acho que ambos concordam. E depois, em determinado momento, houve fraude, né? Eu acho que nisso também todos os dois concordam, né? Então, a questão é a seguinte, né? Porque aí, como você exatamente disse, né? Divide o movimento. Você tem os idólatras do Miller, né? Aqueles que buscam fenômenos, sensacionalismo, tudo mais, né? Que defendiam o Miller, né? E que se tornaram contra Leon Denis, né? Quando ele começou a denunciá-lo, né? E o Delany, não, ele não entrou no jogo aí. Ele ficou de lado, dizendo, bom, fraudou, fraudou, tudo bem, mas não significa que ele fraudou sempre, entendeu? Ele teve mais, assim, um olhar do científico neutro, né, dizendo que, bom, se frauda, né? A gente detecta logo que ele frauda e descarta essas observações, né? Mas a gente não vai descartar as observações que foram feitas onde não houve nenhuma evidência de fraude, entendeu? Isso era a posição do Delany, né? Enquanto que Leon Denis, né? Principalmente com aquela polêmica, né? Que estava crescendo ali, né? Inclusive com os conselhos dos mentores dele, né, do Jerônimo, entre outros, disseram não pode ficar calado não, tem que denunciá-lo, né, tem que, com sua palavra de autoridade, né, tomar posição dizendo fraudou, fraudou. Então, a gente repudia, né? Inclusive, 1800, isso foi em 1808, né? 1908, 1909, nunca mais o Miller apareceu, né? Quer dizer, a denúncia de Leon Denis realmente surtiu o efeito, né, que era antecipado, né? Que mesma coisa bem semelhante aconteceu também com o Zapia Paladino, né? Fenômenos autênticos no início e depois fraudando, né? Mas ela continuou durante mais tempo, né? Porque quando era criticada demais num país, ia para outro país, etc., né? Mas o Miller, né? Pelo que diz aí o nosso pesquisador que eu citei antes, né? Na saga do ectoplasma, depois de 1909, 1910, a gente não teve mais notícia dele, né? Voltou para a Califórnia e as únicas notícias que tiveram dele foram da Califórnia, mas nunca mais voltou para a França. Mas, Charles, um fato também que foi importante, o mundo espiritual se manifestou, não é? Por exemplo, Jerônimo de Praga, o espírito Jerônimo de Praga e o espírito do Padre Henri disseram o seguinte, né, para Leon Denis: o silêncio é uma falta. Nenhuma hesitação é permitida. É preciso dizer a verdade. Quer dizer, aí o Leon Denis vai escrever um artigo duro, né? Embora com aquele jeito dele, prudente na escolha das palavras, mas um artigo firme, porque ele estava respaldado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual também não brinca com essas coisas, né, Charles? Exatamente, né? Porque depois, sabe, naquele embalo, né? Tem pessoas que dizem, ele fraudou, mas não vamos dizer que fraudou, não, porque, né, queriam esconder, né? Estava numa opinião diferente, né? E o mundo espiritual realmente disse, ali, não, isso não procede, realmente, porque mentira tem perna curta, né? Como vocês dizem, né? Sempre acaba sendo descoberta mais cedo, mais tarde, né? Então, a partir do momento que detectou, aí Leon Denis se engajou forte e firme, né? Quebrou o barato do Miller, né? De uma certa maneira foi isso que aconteceu, mas ele o fez justamente nesse intuito de dizer, bom, se eu posso ter um pouquinho de autoridade aí, com os meus 30 anos de experiência, né? Tinha acabado de escrever o problema do ser e do destino, né? Como a gente viu no mês passado, né? Então ele tinha essa autoridade justamente para terminar com esse zum-zum, com essa zizania, esses desentendimentos
que poluíam muito o ambiente, né, entre os espíritas e entre os grupos. E nisso, na realidade, esses mentores e o Leon Denis simplesmente seguiram, né, o que São Luís já tinha dado a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma hora lá que Kardec pergunta se a gente deve desvelar o mal de outrem, né? E o São Luís diz muito, depende da intenção, né? Se o mal do outro só prejudica a ele mesmo, você não procede você colocar isso na praça pública só pelo prazer de denunciar alguém, né? Agora, se o mal do outro prejudica e engana muita pessoa, né, ou prejudica até o movimento espírita como um todo, ou a imagem que o público leigo pode ter do espiritismo, aí sim, melhor sacrificar o interesse de um, no caso o Miller, em benefício do interesse da multidão, né, do interesse geral. E foi simplesmente isso que o Landoni fez, né, aconselhado pelos espíritos naquelas alturas. Charles Kemp, aí vamos agora para uma questão que tem a diferença do vernáculo aí, e Charles Kemp vai esclarecer a gente, porque eu estranhei, né? Olha o cuidado, vocês pesquisadores devem tratar de filigrana às vezes, né, Charles? Porque o querido Gaston Luche disse assim, que o artigo duro, firme do Denis, denunciando as fraudes, demonstrando todas elas, recebeu críticas de confrades, né, Charles? Exato. Agora, veja bem, quando o Gaston Luche disse que também o Leon Denis recebeu críticas também, desaprovação de familiares. Aí eu pensei, Charles, que familiares? A mãe tinha morrido. Leon Pois Denis é. sozinho, né? Não tinha família. Aí eu estou aqui com a tradução brasileira, em Uhum. português, né? O Charles Kemp, de vez em quando, olha aí, do lado, você está aí com a tradução francesa, né? É o original, né? O original. E Uhum. vamos ficar claro com o original. O Pois pensamento é. do Gaston Luz. Esses familiares aí, você podia esclarecer para a gente? A palavra em francês também é familier, mas familier significa alguém que é próximo, não significa obrigatoriamente consanguíneo, você está entendendo? Então, eu acho que o problema na tradução vem daí, né? Quer dizer, quando o Leon Denis tomou essa posição, claro que tinha os espíritos que queriam esconder, de certa maneira, né, pensavam em divulgar, né, buscando fenomenologia e tudo, criticaram Leon Denis, né, porque quebrou o barato deles também, né, e esses ficaram contra eles. Então, Leon Denis recebeu muita crítica dessas pessoas, mas também de outros que eram muito próximos dele. Daí vem ser familiares, né, quer dizer, eh, traduzindo familiares por próximos, aí vai, né, pessoas do próprio grupo do Leon Denis que o criticaram, entendeu? E o Ledoni ficou firme, ele disse, não, eu continuo. Mas o que deve dizer é que, ao lado dessas críticas, ele também recebeu apoios e elogios, né? Hoje, né, essas coisas também acontecem, né? Eu me lembro de alguns exemplos, né? Por exemplo, essa questão de reencarnação, né? Se Chico foi reencarnação de Kardec ou não, né? Tem uns que são profundamente convictos que é e outros que têm grandes dúvidas. E isso é o tipo de exemplo de assunto, né, que às vezes gera mal-entendidos, desentendimentos, né? Uma quebra de harmonia, de vibração dentro do próprio movimento espírita, né? Tem os assuntos chamados polêmicos, ou às vezes até quando tem uma interferência política no movimento espírita, né? Que a política hoje em dia é muito complicada, né? Aparecem também essas coisas. Mas aí não, bom, Leon Denis, ok, eu estou sendo criticado, mas eu continuo firme, dizendo, fraudou, tem que, inclusive começou a zombar dos espíritas, né? Os espíritas chamados de crédulos, né? Então eu denuncio. Na França houve também um precedente, né? No caso,
na época do Le Marie ainda, né? Com as fotos do Buguet, né? O Buguet fazia fotos das pessoas onde apareciam espíritos atrás, né? Mas, bom, aí, mesma coisa. Houve algumas fotos autênticas, mas depois houve um empolgo tal que nem sempre era autêntico, né? Aí ele começou a fraudar e fazia superimposição de imagens, você está entendendo? Inclusive, isso foi para a justiça, né? O famoso processo dos espíritas, né? E o Lemarie acabou passando um ano na prisão por causa disso, né? Então, quer dizer, a atitude de Leon Denis foi corajosa, dizendo, né? Inclusive esse cidadão aí, que não é espírita, que escreveu esses livros da saga do ectoplasma, que nós publicamos, né, pelo movimento francófono, ele diz: devemos reconhecer dos espíritas que eles não são tão crédulos assim e que eles não hesitam, né, em denunciar as fraudes quando detectam, né? Ele vê isso como uma atitude positiva dos espíritas, né? Uma atitude transparente, né? Uma atitude honesta. E foi isso que Leon Denis seguiu, né? Já pela personalidade dele, né? Porque ele não temia entrar numa discussão assim um pouco mais firme, né? Uh, né? Mas e essa profunda honestidade que ele tinha. Charles, eu queria que você comentasse dois pensamentos, já, duas falas repercutindo esse caso Miller lá na França, né? Primeiro, um redator de um grande jornal, esse redator diz o seguinte, né? Compreendo o quanto deve ter te custado liquidar, sim, o Miller. Aí eu Pois, pergunto a Charles sempre, realmente foi isso? O Leon Denis liquidou o farsante? pois é, denunciou, né? Mostrou as evidências, né? Listou, né? Mostrando que realmente as suspeitas eram fundadas, né? Não foram respondidas nem justificadas, né? A não ser por sarcasmas e críticas, né? E briga por parte do interessado, né? Então, foi bom ele realmente ter feito isso e muitas pessoas reconheceram, dizendo que fazer fenômeno pelo fenômeno, né? Deixando essa dúvida sobre a autenticidade dele, é muito mais prejudicial ao movimento, à imagem do movimento, né? Do que outra coisa, né? Por exemplo, no caso do Miller, né? Qual é a reação deles, né? Diante de, por exemplo, de uma ausência de denúncia? Os espíritas são, como que a gente diz, ingênuos, né? Eles aceitam tudo, eles nem veem quando estão sendo enganados, etc. Então, né, jogando sempre o bebê junto com a água do banho, né, como se diz, rejeitam o espiritismo como um todo, né? Enquanto que, ao contrário, tendo essa atitude corajosa de denunciar o que não vai, né, o que não está certo quando não está, ajuda mais na imagem do espiritismo, né? E me certifiquei disso, né? Relendo aí esse livro sobre o caso Miller, ele disse, não, os espíritas nem sempre são ingênuos. Leon Denis teve um papel importante aí naquela hora em denunciar aquela fraude. Encerrando, não o programa, a gente ainda vai para um texto e a foto do Miller, mas encerrando esses depoimentos, essa repercussão, queria que você falasse também, Charles, porque um militar de alta patente também se manifestou, o redator do jornal, né? Mas também dizendo assim, né? Admiro muito a tua coragem, porque fizeste um grande bem à nossa causa. Então, Charles Kemp, eu pergunto a você, para todos os tempos, no passado e no presente, né? Denunciar uma farsa, uma mistificação, uma desonestidade é fazer também um bem à nossa causa. É claro, né? Porque, se- como eu disse, mentira sempre tem perna curta, sempre acaba sendo descoberta, entendeu? Só para dar um exemplo, né?
o pai de Kardec, né? Morreu provavelmente morto na Guerra da Espanha, né? 200 anos depois a gente foi atrás e descobriu, né, que onde que ele estava e com outra mulher e tudo mais, entendeu? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, né, as coisas aparecem. Não, o Espiritismo, né, tem essa característica de integridade, de honestidade, de desinteresse, né? E isso faz parte da própria doutrina, né, da própria filosofia espírita. E nós espíritas temos realmente que dar o exemplo, né, e colocar em prática a própria doutrina que a gente professa. Senão a gente perde toda a credibilidade, né? Espiritismo não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? É o contrário, né? Nós é que devemos exemplificar a filosofia que a gente abraçou. Agora, bom, mais uma vez você falou bem, né? Leon Denis não foi com palavrões e coisas assim, né? Ele foi com elementos objetivos, com firmeza, com objetividade, com argumentos, né? E sem nunca ser ofendioso ou difamatório contra ele, né? Ele fez realmente tomando todas as maneiras possíveis, né, à disposição, como ele sabia, por sinal, fazer muito bem. Então, sim, nisso também Leon Denis colocou a própria doutrina em prática, né, exemplificou. E esse general percebeu isso muito bem, né? General são pessoas que, né, têm visão assim sobre estratégia, sobre, né, eles, né, faz parte do trabalho dele, né? E ele realmente reconheceu, né, e apoiou Leon Denis, né, que estava sendo criticado por outros. Não, se preocupe não, você fez certo, né? E teve essa abertura, essa honestidade, né, de reconhecê-lo diretamente ao interessado. O general teve uma visão de geopolítica, né? Viu bem que aquilo podia fazer dali para frente, ali para o espiritismo, tanto na França. Mas, Charles, eu vou pedir a você, por favor. O Leon Denis vai dar um depoimento pessoal. Eu queria ler dois parágrafos para você comentar e a gente encerra com o retrato, a fotografia do Do danado Miller. do Miller, né? Esse Sim, danado farsante aí. Posso colocar aqui agora? sim, claro. 2 minutinhos. Pronto, Charles Kemp. Eu vou colocar aqui o depoimento do Leon Denis em três partes. Eu vou ler a primeira e você comenta e eu desdobro as outras também. Veja Tá bem, certo. se 40 anos de trabalho, de devotamento, de sacrifício pela causa do Espiritismo deram à minha palavra um pouco de autoridade e de crédito junto aos meus irmãos, eu lhe digo: tomem cuidado. Há um grande perigo para a nossa crença e para todos nós. Quanto a mim, repudio doravante qualquer solidariedade para com esse homem hábil, astucioso, dissimulado, que zomba sem ter vergonha dos sentimentos mais respeitáveis e dos interesses mais sagrados. Charles, comente aí. Tomem cuidado, dizia Leon Denis. Pois é, quer dizer, isso faz parte, né, das colocações que ele teve, né, que ele escreveu vários artigos em várias revistas, inclusive a Revista Espírita naquela época, né, e ele tinha já essa autoridade, né, pelas conferências, pelos livros, né, o problema do Ser do Destino, né, que tinha sido publicado pouco antes, né, e ele realmente colocou essa autoridade dizendo, pronto, se eu tenho um pouco de autoridade, né, eu quero colocar essa autoridade em benefício dessa causa, ou dessa dessolidarização, como ele disse, né, com relação a esse médium que foi flagrado, né, em atitudes desonestas, né,
fazendo isso, né, justamente em prol quer dizer, quando a gente diz a doutrina sofre dessas coisas, não, a doutrina não sofre nada, ela está ali nos livros de Kardec e ninguém toca, né? Mas é a imagem, a percepção da doutrina pelas pessoas, pelos leigos ou pelo movimento espírita que sofre, né? O advento do conhecimento dessa doutrina, né, é que fica atrasado, né, às vezes décadas por causa de uma má imagem como essa, né? Agora a doutrina propriamente dita, ela não teme nada, né? Ela está aí sólida, né, gravado no, né, forte, né, tal como Kardec a deu, né, sob a inspiração dos espíritos da codificação, né? Agora, a atitude é realmente para que evitar, né, que uh, a percepção negativa dessa doutrina, né? As estatísticas, por exemplo, né, quando eu falei do episódio Buguet, né, antes do processo, né, quando comemoravam o aniversário de Kardec no Père Lachaise, tinha milhares de pessoas. No ano do processo, um pouco depois, tinha 100, entendeu? Então, isso mostra como, né, algum evento assim negativo pode prejudicar a imagem, né, a percepção do espiritismo. E é justamente nisso que Leon Denis lutou, colocando toda a autoridade dele no peso, né, dessa luta. Bom, continuando a segunda passagem aqui, Charles, advertido sobre os perigos que ele nos fez passar, sinto-me feliz por ter me desembaraçado a tempo e não me arrependo nada do que fiz e nem do que disse. Entretanto, é algo muito doloroso no momento em que eu me exponho e tomo atitudes pessoais para nos livrar do mal, onde muitos se extraviaram, ver voltarem-se contra mim aqueles mesmos que me deveriam sustentar. Quer dizer, bateram em retirada, não apoiaram o Leão Denis, não é, Charles Kemp? Pois é, mas isso vamos dizer assim, todos os espíritas sinceros passam por isso, não é, Bruno? Kardec passou por isso, né? Foi traído pelas pessoas mais próximas, né? Eu também já passei por isso, né? Nas horas difíceis, são às vezes companheiros de décadas de luta que do dia para o outro nem falam mais contigo, entendeu? Então, todo espírita passa por essas fases. Eu acho que o próprio Leandrini também passou, né? Ninguém escapa disso. E eu lembro aqui da frase do Raul, né? Espiritismo não é para quem pode, é para quem aguenta, né? Temos que ter a força justamente, né, para enfrentar isso. E é isso que o Leon Denis confessa aí nesse escrito que você acabou de ler. Pronto, encerrando a fala de Leon Denis, olha lá, por mais de 30 anos, eu e alguns companheiros consagramos nossos esforços, nosso tempo, nosso sossego para divulgar e defender o Espiritismo. Para tanto, comprometemos nossas energias, nossa saúde e nossa vida. E agora iríamos comprometer toda a nossa obra com imperdoáveis desculpas? Deixaríamos profanar, sem nada dizer, o que há de mais sagrado nesse mundo, o respeito aos mortos e a fé na imortalidade? Quer dizer, Charles, todo investimento de vida a gente vai deixar para lá com as astúcias de um cidadão desse? Não dá, né? Pois é, pois é. E são esses pontos fundamentais, né, que a nossa sociedade precisa hoje para mudar de paradigma, né? A existência da alma, sobrevivência da alma, né? O respeito dos mortos, que as almas que ainda estão aqui, né? Saber também da lei de causa e efeito, todo esse efeito pacificador dessa doutrina espírita, pacificador e consolador, né? Veja o que acontece no nosso mundo. Aqui na França mesmo tem problemas políticos é só personalismo. As pessoas, em vez de colaborar juntos em benefício do povo, ficam brigando um contra o outro porque cada um tem a ambição de substituir o outro.
né? Quer dizer, em vez de desinteresse pessoal, né, a gente vê egoísmo, egocentrismo. Não é isso que a gente aguarda dos nossos dirigentes, né? Nós aguardamos dos nossos dirigentes atitudes como essa do Leon Denis, né? Bom, não sei como é que a gente vai sair disso, né? Às vezes as situações são complexas, longas, né? Eu sei que as décadas aqui da Terra são segundos diante da eternidade, né? Mas às vezes a gente acha que a coisa vai bem devagar, né? Mas vamos continuar seguindo esse exemplo de Leon Denis e realmente, né, dar o exemplo da doutrina que a gente professa, né? De transparência, de integridade, de honestidade e principalmente de desinteresse, né? De abnegação, fazer passar o interesse coletivo antes do nosso interesse pessoal, né? Sacrificar os nossos direitos, né? À justiça de toda a população, né? E é isso que falta muito nos dias de hoje, principalmente nas lideranças, né? Não quero generalizar, tem alguns que são bons, mas muitos deles realmente estão dando um exemplo bastante triste. Pronto, meus queridos irmãos, veja aqui a foto que o Charles Kemp me enviou. O Miller aqui, a toda a prosa, né? Muito pojudo. E isso é um momento rico, porque cada documento desse que o Charles Kemp me envia, claro que eu salvo, guardo no meu computador, né, os PDFs. Charles Kemp, uma pergunta que não quer calar. Essa fonte primaríssima, de onde você coletou, de onde você coletou essa fotografia, Charles? Ela vem, pois é, Bruno, ela vem daquele livro que eu citei, né, a saga do ectoplasma, né? Inclusive, né, ela foi tirada aparentemente em outubro de 1903, né, naquela época onde tinha o Willy Reichel investigando, né, o médium, né, e dizendo, né, que o médium fez a ele a melhor impressão pelo seu ar modesto. E o autor do livro comenta, entre parênteses, não parece tanto na foto que você está mostrando, né? Na verdade, nessa foto ele não parece tão modesto assim, né? Pois é. Então, né, parece que já havia um pouco de fumaça por aí, né? Ok, deixa eu voltar aqui com Charles Kemp. Bom, Charles Kemp, então tá aí o danado do Millet que deu tanto trabalho, né? É um momento de desconforto, agora é um momento de lições, né? Pois é. E se tira, né, Charles? Meu amigo, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Essas coincidências. Amanhã, domingo, Charles Kemp, vai ao ar, eu gravei durante a semana, vai ao ar o programa com a filha do Hermínio Miranda, né? Sim. Coincidentemente, a primeira semana de janeiro é a data de nascimento de Hermínio Miranda, dia 5 Hum. de janeiro, né? Charles Kemp, meu primeiro programa do ano com você, em janeiro, da mesma forma, coincidentemente, vai cair na semana do aniversário de Leon Denis. Não é, Ele, Charles Kemp? ele nasceu 1º de janeiro, né? Quantos anos fazem? 1846, 2025 são 179 anos, é isso? Pronto, estaremos aqui para homenagear o querido Leon Denis, né? Então, Charles Kemp, você aí de Portugal, né? Faz a prece, a nossa prece, por favor. Tá certo, com muito gosto. Vamos então agradecendo por essas vibrações que a gente sentiu hoje nessas leituras desse querido apóstolo que foi Leon Denis, que nos legou esses escritos, esses exemplos. Também do Gaston Luce, né, que o conheceu pessoalmente e que escreveu essa linda biografia com todos esses detalhes. Que possamos nos inspirar desses exemplos, dessas lições, no sentido de a gente ser coerente, né, consistente em nossas ações com
essa doutrina, essa fé, essa moral que a gente abraçou, né? Que possamos colocá-la em prática, exemplificar em torno de nós, dar o exemplo e assim trazer a nossa pequena pedra a, a essa mudança, a esse período de transição do nosso planeta para um mundo melhor, sabendo que o meio mais rápido para isso é quando a gente faz isso, dá esse exemplo, né? Quando a gente realmente consegue trazer esse desinteresse em todas as nossas ações, fazer o bem pelo bem. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, a você, Bruno, por esse trabalho de divulgação que você realiza e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Assim seja. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe, que se encontra na vida espiritual. Minha mãe, te amo. Charles Kemp, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e Igualmente. tua família. Natal e Ano Novo aí em Terras Lusas, em Isso, Portugal. isso. Já está tudo decorado por aqui, né? Quer dizer, interessante, né? As iluminações e tudo, né? Promete ser bem proveitoso por aqui também. Você sabe que o Brasil foi descoberto por Portugal, né? É, Pois é, a gente tem esse laço Cabral. umbilical, né? Mas, Charles, desejei Feliz Natal e Ano Novo para você. Mas você conhece aquele ditado, chave velha e chave nova, né? Então você está aqui sempre, né? Eu quero encerrar o programa dando um abraço e um beijo na minha amiga francesa, Zina. Ela está aí ainda, Charles? Tá aqui, ó. Vamos encerrar com Zina. Zina, um beijo. Deus te abençoe, Zina, né? Pois Charles é. Kemp, merci beaucoup. Muita De paz. rien, merci à toi. Tudo de bom. Valeu, Charles. Brigadão. Viu? Tudo De de bom. nada, obrigado a você. Valeu.